Oi. Boa noite, Tudo Muricy. bem? Tá bom? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Você lembra desse gol aí, Muricy? Não sei qual gol contra quem foi? Foi contra o Palmeiras. 75. 75. Aproveitando Põe o de, rebote, não, vai. põe de novo aí, que é pro Rebote de Muricy ouvir de escanteio. novo. Vamos lá, põe de novo aí, que o Muricy vai lembrar desse gol. Fiore e Gilhote de novo, vai. Tocou esta bola, jogando pela linha de fundo, certo rapidamente. Prepara-se, certo, vai bater, atenção, correu, balão subindo, descendo. Alvoroço na boca do gol, Alviverde, a bola sobrou para Muricy, é gol, chutou. Lembrou, Muricy? Eu acho que se foi esse gol, acho que foi contra o Palmeiras no Pacaembu, o Leão era o goleiro, né? Eu É, acho que eu peguei um 100 pulo de fora da área, tem imagem desse gol aí, é muito bonito mesmo. foi esse mesmo, hein? Ei, Muricy jogava bola, viu? Tá maluco. Nossa. Aliás, aquele tempo era difícil achar quem não jogasse bola, né? Não, era difícil jogar, porque a concorrência era gigante, né? Muita gente boa, né? Era pesada demais. Hoje tá mais fácil jogar, não tá não, Muricy? Hoje mudou muito, né, o futebol, né? O futebol tá mais físico do que técnico, né? Então, hoje o jogador é realmente um atleta, né? Antigamente os caras eram jogadores de futebol, né? Jogavam bola, né? Hoje são mais atletas. Muito bom. Muricy, vamos falar um pouquinho do São Paulo então, porque o São Paulo tá começando aí a temporada. E qual é a análise que você faz dessas primeiras rodadas aí do Campeonato Paulista? Tá dentro daquilo que você estava esperando? Tá satisfeito aí com o que você está vendo do time em campo, Muricy? Ainda é muito cedo para a gente ter uma análise, né? Porque mudou vários jogadores, né? Mudou até o esquema de jogo, né? Um time um pouquinho mais rápido, né? Que é o que o Rogério pedia. Então é difícil, mas assim, dentro das análises nossas, os jogadores que chegaram estão correspondendo, já mostraram porque estão vindo para o São Paulo, né? O Rogério mudou o esquema de jogo, já está funcionando, né? Então, mas é muito pouco ainda para a gente estar analisando, não só o São Paulo, né? Vários clubes, né? Porque a maioria começou mais tarde também a treinar, né? Diferente dos chamados pequenos. Mas assim, dentro do que nós pensamos de futebol, eu acho que já um primeiro clássico fora de casa, né, contra o Palmeiras, não é fácil jogar lá. O time mostrou em vários momentos que é um time organizado e a gente espera bastante desse plantel. Bom, tô aqui também com o Paulo do Vale, que é o setorista do São Paulo, com o João Paulo Capelanes. Tem perguntas, todos eles têm perguntas para o Muricy Ramalho. Vai lá, fala aí, João. Vamos lá, Muricy, um abraço, boa noite. Você tá bem, Muricy? Tudo bem, João, e você? Graças a Deus, prazerzaço falar. Eu sou suspeito para falar, né, do caráter da pessoa e do profissional Muricy Ramalho, que faz um bem tremendo pro futebol. O Muricy, claro que a gente tem que falar sobre o atual momento do clube, aquela coisa toda, mas eu tenho uma opinião aqui e eu venho falando desde a temporada passada, eu sou muito fã do Rogério Ceni, cara, muito fã. Alguns acham ele metido, mala, chato, tô nem aí. Eu tô analisando o profissional. É um cara capacitado, ele obviamente pode ter as suas indiferenças com você, com a diretoria, mas é um cara que conhece o clube como poucos, é um cara que gosta do clube, que é apaixonado. E a gente, sem dúvida alguma, aqui torce muito pro sucesso dele. E eu detesto, cara, essa cultura imediatista que infelizmente nós temos aqui. Quer dizer, 3 rodadas, já tem muro pichado no Allianz Parque, o Lázaro já não vale nada, o Rogério Ceni é burro, o Odair Helman não vai dar certo no Santos. E infelizmente é a nossa cultura que sai por parte da torcida e por parte da imprensa, e é assim que a banda toca há muito tempo e dificilmente vai mudar. O problema do São Paulo, Muricy, eu acredito que pelas péssimas gestões, eu enxergo um São Paulo mais enfraquecido porque para mim parou no tempo em relação às péssimas gestões recentes que passaram pelo clube. Desde a reta final do Juvenal, que Deus o tenha, Aidar, Leque, etc e tal. E agora a gente torce para a recuperação com o Casares. Você acredita nisso também, nesse pensamento, Muricy? Porque eu vejo as contratações que hoje o São Paulo faz por uma carência financeira, por uma situação muito delicada, que lá atrás, quando você foi extremamente vitorioso no clube, a gente nem pensava que um dia jogadores que hoje estão chegando no clube poderiam atuar num São Paulo Futebol Clube, que é um dos maiores clubes do planeta, Muricy. Bom, primeiro, se eu não acreditasse, eu estaria na CBF, né? Fui convidado 3 vezes e então eu acredito nesse projeto. É claro, como você falou, realmente o São Paulo teve dificuldade, né, de algum tempo já, não é de agora, né? Essa diretoria realmente, com o Júlio Casares, está fazendo tipo milagre, porque não financeiramente é muito complicado, né? Mas eles estão ajeitando o clube. Realmente, falando em contratações, a gente tem que ser muito criativo, porque
Os jogadores hoje são muito caros, né? Muito caros mesmo, então poucos conseguem contratar, né? Não é só o São Paulo, né? Vários clubes não estão contratando. Nós ainda contratamos 6 ou 7 jogadores, né? Mas dentro das possibilidades, né? Claro que no meu tempo era diferente, né? Meu tempo era muito diferente, né? Porque era um time que já vinha com uma estrutura, estava muito organizado, né? Em todos os sentidos, né? O São Paulo deu uma parada, hoje não, hoje já está retomando, ou seja, o nosso CT está ficando como era antigamente, nossa fisioterapia outra vez uma das melhores, refeitório, agora vai o vestiário, então o time começou de novo, né, a investir, né, porque logo nos primeiros 2 anos foi muito difícil na parte financeira, mas agora começou a investir primeiro na estrutura, daqui a pouco começa, como nós estamos fazendo no time, né. Apostamos num trabalho mais longo, como o Rogério Ceni, ou seja, não obteve resultados assim para nós temos de título, mas chegou em 2 finais, mostrando o futebol bastante competitivo, né? Então a gente não pensa como os demais, não, que perdeu um jogo, perdeu alguma competição, já não serve mais para nada, não. Tem que ter análise, se é verdade o que você falou, se analisa assim, não só do torcedor, mas da imprensa também, né? Tem que saber disso também, que a imprensa analisa dessa maneira, perde um jogo ou empata um jogo, não serve, aí ganha o jogo, já é o melhor do mundo, né? E não é bem assim. Então está dentro das possibilidades do São Paulo, pouco a pouco, o São Paulo vai se organizando, não é fácil, porque o clube realmente está com muita dificuldade já de algum tempo financeiramente. O Paulo do Vale vai perguntar já aqui para você, Muricy, mas só para a gente entender aí essa questão agora, né? Porque você falou que o São Paulo passou os últimos anos aí com dificuldade para contratar, pelas questões financeiras. Quer dizer, está contratando agora, são ainda contratações mais modestas. O São Paulo não trouxe nenhum medalhão, nenhum grande nome, mas dentro daquilo que o São Paulo pode contratar nesse momento. Mas a situação financeira do clube ainda é delicada, não é, Muricy? Porque não foi eliminada a dívida, amortizado muito pouco. A situação ainda continua crítica do ponto de vista financeiro, não é? Não, ela continua crítica, mas melhor, né? Ou seja, já não tem, por exemplo, aquelas ações que se você não pagasse, a FIFA fechava tudo, entendeu? Você não podia mais contratar ninguém, não podia mais mexer nada. E cada, como o Casares fala, cada gaveta que você mexia era uma complicação que saía, entendeu? Então, já foram sanadas isso várias, também empresários também, sabe? Então, eles estão melhorando dentro do possível, né? Diminuindo a folha também, que é importante, né? Em todos os setores. Então, estão no caminho certo. Agora, não é fácil, é muito tempo, né? A dívida aumentando, né? Mas eu acredito muito no trabalho do Júlio, ele está fazendo um grande trabalho, é um cara que chega muito cedo no clube, sai tarde de lá, negociando o patrocínio, negociando as dívidas. Então, por isso que eu acredito que, claro, tem que ter um pouco de paciência, é difícil, mas chegar onde o São Paulo sempre chegou, que é títulos, né? Que para nós é importante, isso, para o torcedor também. Importante é o títulos. Já de algum tempo para cá, fomos campeões paulistas, chegamos em 2 finais também agora. Então não foi tudo ruim, não, mas é claro que está longe do que o São Paulo merece estar, né? Vai lá, PDV. Muricy, boa noite. Nas últimas horas, esquentou bastante a possibilidade do São Paulo contratar o Caio Paulista, jogador do Fluminense de 24 anos. Chegaria aí por empréstimo até o final da temporada num primeiro momento. O Caio Paulista, num dado momento, virou lateral esquerdo com o Fernando Diniz no Fluminense. Neste início de temporada, ele voltou a atuar no ataque. No caso, né, na situação, caso dê certo, o São Paulo vai utilizá-lo como lateral esquerdo ou como atacante? Não, o primeiro pensamento é claro, como lateral, né? Que é um jogador que o ano passado fez um grande campeonato, né, pela lateral esquerda, um jogador agressivo, tipo de jogador que o Rogério gosta, ou seja, muito forte fisicamente, que apoia muito, né? Então nós estamos precisando dessa posição. Claro que ele pode atuar em outras posições, né? Mas as outras posições nós já temos também, né?
Mas é claro, o técnico não pode, na hora que precisar, né, do lado do campo, o jogador que faz isso também. E é fisicamente muito forte, isso já que é o tipo de jogador, perfil que o Rogério gosta, né? Então, mas de princípio, assim, claro que é na lateral esquerda, porque atacante a gente já tem, né? E lateral a gente tem praticamente só um mesmo, que é o Wellington, do jeito que o Rogério gosta, né? Então, eu acho que é uma contratação que o perfil do que a gente estava pensando no futebol, um jogador muito forte e que agride bastante, que ataca bastante. Ô Muricy, você é um estudioso do futebol, você é tarado por futebol, assiste tudo a toda hora, a todo momento, e claro que você assistiu a Copa do Mundo também, não é? Você viu a Copa. Dá para tirar alguma coisa da Copa para os próximos anos aí do futebol? Você viu algo que te chamou atenção, algo diferente, alguma novidade, algo que pode ser utilizado no São Paulo? A Copa deixou algum legado, Sempre deixa, né? Claro que assim, taticamente ela não mudou muito, né? As equipes jogam muito parecidas, né? O Brasil que mudou um pouco em termos de velocidade de jogar pelo lado do campo, que se usa muito hoje, né? Já o tic-tac já está ficando para trás. Hoje o futebol, claro que é de posse de bola, mas passando já no último terço tem que ser de velocidade, porque senão você não vai surpreender ninguém, porque a compactação é muito rápida do adversário. Então, o que tem hoje no futebol é isso, é muita intensidade, né? E muito junto, né? Não tem, sem espaço, não deixar espaço, né, para o adversário, né? E a velocidade também aumentou, não só a quilometragem. Então, eu vejo o futebol dessa maneira hoje, né? Está muito forte fisicamente, muito forte taticamente, né? Se estuda demais. Hoje tem muita gente ajudando isso na comissão técnica, os estudos sobre o jogador, detalhes, às vezes detalhes, né, de um atacante que só vibra de um lado, um atacante que arremata sempre muito forte, que entra em diagonal, todos os estudos existem, né, mas o legado que deixou foi isso, ou seja, um futebol muito físico, né, e por isso que Marrocos surpreendeu, várias equipes surpreendeu, porque fisicamente, realmente, hoje o futebol está fazendo a diferença. Vai, João. Vamos lá, Muricy, a gente abriu o programa aqui num debate. Eu acho que não foi pênalti ontem envolvendo o Piquerez e o Arboleda. E o Capriotti crava que foi pênalti no jogo do Allianz Parque de ontem. Na sua avaliação... Ele é um fanfarrão, Ao contrário, né? Ele é um fanfarrão. Não, eu achei, dava pra ter marcado aquele pênalti. Ele é um Minha brincalhão. avaliação, mas o Muricy entende muito mais de bola do que eu. Ô, Muricy, aquele Nossa, lance lá, o que você achou? Eu não sou juiz, entendo de futebol, mas de pênalti não, mas não foi pênalti. Não foi? Realmente o jogador se aproveitou, né, da entrada do Arboleda, ele estava com a bola perdida já praticamente e jogou. Não foi pênalti. Não. Boa, Concordo, Muricy. concordo com Boa, você, Muricy. Muricy. Mas o jogo do Santos foi pênalti. Você viu o lance do Natan ali, Muricy? De qual? Do Natan, do jogador do Santos, lá do último lance do jogo? Eu vi quase o tempo todo o jogo do Santos, mas esse pênalti realmente não vi, é difícil de estar opinando, né? Não, foi no finalzinho do jogo. Depois você dá uma olhada, é que realmente os caras, olha, eu vou falar também, a arbitragem... Também talvez não seja o pior foi, viu, momento. Muricy? Não, foi, esse aí é brincadeira. Também Não, não foi. Não, esse, Muricy, esse aí foi, vai na minha, confia que esse aí foi mesmo. Não foi também. Depois você vai ver, você vai me contar. Ô, Muricy, você estava falando aí sobre CBF, não é? Que você foi convidado 3 vezes. Te parece aí essa discussão toda sobre o treinador estrangeiro, né? A CBF parece mesmo inclinada a trazer um treinador de fora. Estão falando aí no Luiz Henrique, que parece que ser o nome mais forte, porque Ancelotti, Mourinho já teriam sido sondados e recusado. E parece que agora o Luiz Henrique é o nome mais forte. Você gosta dessa ideia do Luiz Henrique? Você gosta da ideia de um técnico estrangeiro? E você aceitaria agora um cargo aí de diretor, de um dirigente? Porque o Juninho Paulista, que era esse homem aí, o dirigente, também saiu, não é? Essa é uma posição que está vaga. Você aceitaria agora um convite para ir para a CBF? Bom, eu só queria dar opinião, primeiro sobre o treinador, né? Como o Brasil é uma das maiores seleções do mundo, né? Então tem que ter o melhor do mundo, né? E se você for trazer um estrangeiro, para mim é só um que só pode trazer, que é o Guardiola. E é claro que ele não vem, porque o contrato é longo, ganha demais, né? A maioria desses treinadores, né? Ancelotti e tudo. Então, para mim, não importa se é estrangeiro, o que é, né? Então, para mim, eu acho que a vantagem de um cara que já está no Brasil, né? Então, por exemplo,
o próprio Abel do Palmeiras. Ele é um português, mas já está no Brasil já há algum tempo, já conquistou, já mostrou que tem muita qualidade e já conhece, né, o futebol brasileiro, né? Conhece o que o torcedor pensa, o que a imprensa pensa, já conhece. Então, não vai ter nenhuma surpresa, né? Porque não é fácil você vir de fora, ver todo o calendário, né? Ver quantidade de jogos, né? Apesar que muitos jogam na Europa, né? Mas ele tem que ver que ele está no Brasil. Então, eu acho que isso é uma vantagem, né? Porque eu acho que sim, que você ser técnico de uma seleção, principalmente brasileira, é muito difícil porque você não tem o dia a dia, né? Então, esses técnicos que estão sendo falados, né? Eles não têm o dia a dia, entendeu? Então, eu não sei como é que eles vão se adaptar no Brasil, como é que eles vão trabalhar, né? O Tite tinha uma programação lá, né? Que eles trabalhavam durante toda a semana com informações e tudo, mas você não tem o campo, você não tem o treinamento, né? Você não tem a convivência com o jogador, né? Se reúne num dia, joga no outro e é complicado, né? Por isso que eu acho que tem que ser um técnico que conhece bem o Brasil, né? Então, para mim não importa de onde que ele nasceu, não. Porque tem muitos estrangeiros bons e tem vários brasileiros também que dá para trabalhar, né? Mas eu acho isso. Eu acho que pode ser um estrangeiro, mas desde que ele esteja mais tempo no Brasil, porque o que vem de fora vai sentir um pouco de dificuldade, né? E tem que ser um vencedor também, né? O cara tem que ter ganho alguma coisa, né? Não dá para o cara assumir a seleção brasileira sem ganhar nada, né? Então, E você iria para lá, Muricy? Não, eu tenho compromisso com o São Paulo, já não fui de outras vezes, porque eu tenho um compromisso, e não tem nada de contrato, não. Só pode ser que amanhã São Paulo me mande embora, para mim não interessa. O problema é que eu assumi um compromisso com o Casares, né? E então eu tenho essa mania de estar cumprindo as coisas. E eu até falei isso para o Tite, tive o prazer de receber o Tite aqui na minha casa, né? E ele me pediu para me ajudar ele, mas naquele momento era difícil, como é também hoje. Então eu vou cumprir minha função, minha obrigação no São Paulo. Com o Muricy não tem meia palavra, né? Não tem palavra torta. Você vai dar risada, talvez, o Capri, o PDV, o Bruno, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Antes da gente viajar para a Copa, Capri, a gente já sabia que o Tite já tinha comunicado que não ficaria após Copa, e a Renata no programa me perguntou quem que você traria, independentemente de título, a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu falei Muricy Ramalho. Aí o pessoal, mas o Muricy parou de ser treinador, mas o cara nunca esquece como ser treinador. O cara que jogou bola, ele nunca vai esquecer o que ele fez dentro do campo. Só que esse negócio, obviamente, do Muricy ter essa mania, como ele falou, de cumprir os contratos, o que é uma coisa louvável, mas a minha avaliação, por não ter o dia a dia, porque o Muricy também não é Muricy, você estava ficando até, de certa forma, doente fisicamente, na questão de saúde, na reta final de carreira como treinador. Mas seria fantástico, eu acho, você treinar uma seleção brasileira. Eu sei que isso é um sonho muito distante e tal, você não exerce a profissão faz um tempo, mas também o cara que é macaco velho não esquece, né, Muricy? O problema não é que eu fui jogador, né? O problema é que você tem que se preparar, né? Eu me preparei para ser treinador, ou seja, eu comecei na base, depois fiz vários cursos também da época que nós tínhamos, entendeu? Dirigi times pequenos, fui para fora do país, né? Então tem que ter tudo uma preparação, né? Hoje em dia, eu acho que a melhor preparação depois de tudo isso que eu falei é ver jogos. Eu estou vendo agora Paraguai e Peru de sub-20, né? E a gente vê, porque aí é que você vê nos jogos, aí é que você vê realmente o trabalho do treinador, os movimentos do treinador. Então, surge muita ideia, não só estudando, não só lendo, mas vendo a prática do futebol, como eu estou vendo aqui agora nesse momento, né? Porque você vê os movimentos, né? Você vê a compactação, você vê a jogada ensaiada. Então, eu acho que quem quer realmente ser técnico de futebol ou melhorar, como igual vocês que fazem parte do futebol, é ver jogo, cara. Ali você vai ver a verdadeira diferença do que é um time bem trabalhado, entendeu? Você vai ver uma ideia de jogo que o treinador tem, né? As bolas paradas hoje resolve muito, precisa ver se o cara tem alguma novidade em bola parada, entendeu? Hoje tem treinadores de bola parada hoje, para você ter uma ideia. Então eu acho isso, eu acho que não é só problema de jogar, o cara tem que continuar estudando, se preparando e vendo o jogo. Eu continuo vendo o jogo, sou viciado em jogo, estou vendo aqui agora o Sub-20, né? Então esse é um vício, e eu acho que aí é o tal segredo do treinador. Aí ele pode aprender sempre alguma coisa, algum detalhe ele vai tirar de um jogo.
Muricy, para fechar da minha parte sobre o São Paulo, tenho feito uma avaliação sobre o elenco que me parece mais qualificado por característica, não talvez por qualidade, mas por característica de jogadores que hoje o Rogério tem à disposição. Mas o Ceni tem esbarrado numa questão que vem sendo muito debatida, que é esse limite de estrangeiros por jogo. São Paulo hoje conta com 8 jogadores, e 8 jogadores que de fato podem servir a equipe do Rogério, mas existe essa limitação que é ruim para o futebol, mas que o São Paulo já sabia de alguma forma. Mas esses jogadores foram contratados e muita gente fala, mas isso é uma questão de planejamento, São Paulo tinha que ter pensado nisso antes, porque agora, mesmo tendo talvez um elenco melhor à disposição, o Ceni acaba esbarrando hoje nessa questão. Qual foi a avaliação de vocês para que hoje tenha à disposição do Rogério Ceni 8 jogadores, sendo que ele só pode relacionar 5 por jogo, Muricy? Agora hoje já tem 7, né? Você vê como é Verdade. Que é, nós vamos chegar aqui, né? Você vê como é que é o problema. Ontem, se a gente não tem esses jogadores, por exemplo, o Orejuela, o Rafinha machucou, ele teve que entrar, né? Agora veio o Alan Franco. O Ferrarese vai ficar parado 1 ano, tá aí o Alan Franco. Então a gente tem que saber que é coisa de mercado, cara, porque é muito mais fácil, né, a gente contratar às vezes um jogador, né, sul-americano do que um brasileiro. Né? A gente vê, por exemplo, eu dou um exemplo aí, qual que é a maior liga do mundo? Não estou comparando o tipo de jogo, nada disso, né? Só estou dando um exemplo. Qual que é? É a Inglaterra, né? E às vezes tem time inglês que não tem nenhum inglês, né? Porque é coisa de mercado, futebol também é isso, entendeu? Então aqui no Brasil é que a gente se apega em algumas coisas, né? A gente tem que pensar na frente também, né? Tá difícil a gente contratar jogador brasileiro que são muito mais caros que qualquer, por exemplo, argentino. Então às vezes você contrata isso. Aí você fala assim, mas é muito, mas é o que é oportunidade. Nós vamos ter a Sul-Americana que pode usar todos eles, né? Então e alguma parte do mundo sempre é livre todo mundo, né? Na Inglaterra, principalmente, que é o melhor na minha opinião, né? O melhor futebol do mundo, né? Que se pratica, né? Então, às vezes, essa análise não é legal, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não tivesse esses jogadores que nós estamos falando agora, o São Paulo hoje veio em grande dificuldade, principalmente o Rogério Ceni, para armar o time. Aí você fala, pô, mas o brasileiro, o brasileiro está difícil para contratar, né, porque é muito caro para comprar, caro para pagar salário. Então, às vezes, você tem que contratar estrangeiro, para fazer... É a forma que a gente encontra, né, de você ter peças para o Rogério Ceni. Às vezes vai dar um pouco de dor de cabeça, mas eu acho que essa dor de cabeça é melhor, cara. É melhor você ter do que não ter, entendeu? E até ontem ele viu isso. Ontem o Rafinha machucou e o Orejuela teve que entrar. Então a gente tem que analisar por esse lado. Muito bom aí ouvir sempre o Muricy Ramalho, né? Trazer aqui um pouquinho da visão dele, né? Nesse momento importante aqui de abertura de temporada, comecinho de temporada. Agora, o Muricy, eu tava dizendo agora há pouquinho, né, que tem temporada aí que a gente começa o ano, os times têm 10 dias de pré-temporada e 10 dias de pré-temporada, não dá pra fazer nada, os times ainda estão sentindo, tem problema físico, né, falta entrosamento. Esse ano teve tempo aí de pré-temporada. Você não acha que já era pra estar mostrando o futebol aqui em São Paulo, não era pra estar com um nível um pouquinho melhor? A gente tá vendo muito jogo ruim aí, não estamos não, Muricy? Eu também acho que sempre, né, os treinadores reclamam realmente do tempo de trabalho, né? Isso é verdade mesmo. E agora tiveram tempo. Só que se você olhar bem, tem muitos clubes que, igual o nosso, nós contratamos. E nós contratamos, o que nós queríamos no nosso planejamento era ter os jogadores na pré-temporada, no começo da pré-temporada. Só que não é assim, entendeu? Vários chegaram, né, e estão chegando ainda, porque tem negociação, aí o clube não quer ceder. Igual o David. O David demorou mais de meses para contratar o David, porque era um dia um problema financeiro, outro dia uma discussão. Então, o que acontece? Por isso que às vezes os times, né, que mudaram muito, eu falo os que mudaram muito, né, não os que não mudaram. Os que mudaram muito têm dificuldade, porque é entrosamento. Os jogadores estão chegando, não é igual, né, alguns estrangeiros, igual o nosso caso. O cara tem que se adaptar. Então, mas com certeza o normal, né, quando se fala de pré-temporada, esse ano eles tiveram muita chance de trabalhar os seus jogadores, sim. Agora o grande problema foi isso, que os jogadores chegaram muito tarde, alguns.
Maravilha. Muricy Ramalho com a gente aqui. É isso aí. Vamos ver se esse ano o Tricolor volta aos grandes títulos, que é o que o torcedor são paulino espera desse gigante adormecido do futebol brasileiro. Vai despertar, vai despertar. Grande Muricy, muito obrigado, viu, Muricy? Grande ano pra você aí, bom trabalho e até a próxima. Um abraço a todos vocês aí, boa noite e obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado.